O Observatório Social de Lajeado, eu sempre digo que é um observatório ainda em organização, porque a gente ainda não chegou no nível de aperfeiçoamento desejável, né? Então, assim, 3 coisas que eu ia trazer, bem breves. A primeira é a questão de monitoramento de licitações. Só trazer 2 casos bem curiosos, assim, até engraçados. O primeiro, uma licitação de eletrodomésticos, onde um dos itens era preservativos, né? Só para vocês verem a salada de fruta que às vezes acontece. O objeto era a compra de eletrodomésticos. E dentre os itens existia a compra de preservativos, né? Então, enfim. Um segundo caso, esse primeiro é mais curioso do que efetivamente um prejuízo, né? Enfim. O segundo realmente é um problema sério de direcionamento, onde teve uma licitação para asfaltamento de várias ruas na cidade. Abriu-se o edital e um dos itens para fins de habilitação é que a empresa deveria ter propriedade ou um contrato com uma usina, se eu não me engano, é uma empresa, uma usina de fornecimento de basalto, de alguma matéria-prima. Eu estou longe da minha colinha, mas era mais ou menos isso. E, obviamente, isso restringia muito a licitação. É uma licitação com verbas, se eu não me engano, do PAC. Então, era um dinheiro fantástico, né? E existia esse nítido direcionamento. E esse foi um caso de sucesso, não só o observatório, mas as próprias concorrentes impugnaram e esse edital foi anulado, e pelo menos esse ponto foi ajustado. E a justificativa é essa: você não pode onerar o participante, você até pode exigir que tenha esse contrato para garantir o fornecimento da matéria-prima, mas isso é uma exigência pós-vencedor, né? Então, esse foi uma das questões importantes. A segunda questão que eu ia colocar é com relação à transparência, e é um caso, não é um caso de sucesso, né, ainda, espero que vá ser no futuro, mas ele é importante para lembrar como a gente está longe de cumprir efetivamente a lei de acesso à informação, especialmente, e aí me perdoem, talvez em outros locais seja assim, mas especialmente por parte do judiciário, que parece que ainda não entendeu o espírito da lei. Nós tivemos em Lajeado uma contratação que foi paga, se eu não me engano, R$150 mil por dispensa de licitação, para fazer um estudo técnico sobre o transporte coletivo, com um objetivo que me parece nobre, ou seja, de preparar o terreno para fazer uma licitação que nunca foi feito e era preciso que fosse feito. E essa empresa foi contratada, enfim, e foi lançado um pré-edital, e nós, do Observatório, entendemos que era importante que essa informação viesse. Foram feitas, inclusive, audiências públicas para falar sobre esse estudo, né? E nós tentamos o acesso, pedimos o acesso a esse estudo técnico, né? E nos foi negado, né? Primeiro, amigavelmente, depois via ofício, e a justificativa da prefeitura, pasmem, foi de que a publicação desse estudo poderia prejudicar a concorrência. Bom, o que nós fizemos? Com base na lei de acesso à informação, esperamos não apenas os 20 dias, né, os 30, não tivemos qualquer resposta. Aí decidimos entrar com um pedido judicial de acesso a esse documento. E assim, infelizmente, o juiz indeferiu o nosso pedido liminar, alegando, assim, chega a ser caricato, né? Praticamente tomando a posição da prefeitura e alegando que realmente naquele caso havia sigilo. Um troço, quem conhece a lei de acesso à informação tem noção do tamanho do absurdo jurídico que foi esse despacho. Infelizmente, né, lá no Rio Grande do Sul, esse tipo de pedido, não foi um mandado de segurança, acaba no juizado especial, né, que não tem possibilidade de recurso. Então, nós entramos depois com mandado de segurança, né, mas ainda é uma briga que a gente não teve nenhum sucesso, né. Felizmente, o edital de licitação de transporte coletivo acabou sendo suspenso, né, por outros motivos, e então a gente acredita que ainda vai ter tempo de receber esse estudo, porque, de fato, a gente não sabe nem o que foi feito, né.
O contrato dizia, você vai ter que prestar isso, isso e aquilo. Tá, mas cadê a materialidade disso? O que foi feito? O trabalho foi o quê? Foi elaborar o edital? Não, o contrato exigia outras coisas. Então, esse é um segundo caso. E o último é muito parecido com um outro observatório, que agora eu não vou lembrar o nome, que nós requisitamos, Lajeado contrata um chamado Instituto Continental de Saúde. Basicamente, o que é isso? Ele terceiriza o RH, vamos dizer, a contratação do pessoal da área da saúde para os postos de saúde e para a estratégia de saúde da família. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos as planilhas de pagamentos, né, desse instituto. E veio um catatal de documentação. Nesse ponto, o secretário da Saúde foi muito atencioso e nós nos debruçamos em cima da análise, né, e nos surpreendemos com algumas coisas do tipo. Existia um ajuste por meta, né? Se cumprisse 100% era um valor que era pago, se cobrisse tanto era outro valor. Aí, por exemplo, dentre as justificativas, visitas, tinha alguns funcionários que precisavam fazer visitas em loco. Número de visitas na semana, 0. Percentual de sucesso, 100%. Aí, justificativa, prefeitura não disponibilizou veículo. Então, assim, o que a gente viu, a conclusão que a gente teve nesse caso, foi simplesmente uma completa ingerência do município sobre o cumprimento de horários. Não havia ponto, e o município, depois nós chamamos o secretário municipal da Saúde, que teve boa vontade de ir numa reunião do observatório e ser fulminado com inúmeras perguntas, mas deu algumas explicações, mas na maioria das vezes as explicações não convenceram, né? Inclusive alegou que não havia possibilidade de cobrar o registro de horário. Então, você pensa, essas pessoas todas, a princípio, não têm registro de ponto, né? Então, uma situação muito complexa, a gente ainda não encaminhou, não deu todo o encaminhamento devido, a coisa está ainda em processo, mas muito complicado. E, basicamente, um dos motivos que a gente, umas coisas que a gente percebeu com esse pequeno estudo, foi que, na verdade, o próprio secretário disse, olha, o ideal seria fazer via concurso, mas a gente não faz por esse motivo. E aí começamos a conversar, não. Na verdade, o que acontece é que a Lajeado está no limite da lei de responsabilidade fiscal com pagamento pessoal, e se contratar via concurso, essa gente toda extrapola. Então, faz dessa forma, né? Então, a área da saúde é uma área muito sensível, né? Lajeado, acho que tem um gasto per capita em saúde que é absurdo, e a gente não vê uma contraprestação tão melhor, né? E nossos políticos, enfim, e gestores públicos, eles gostam muito de falar em aumento de número de verba, né? Então a gente tem que começar a cuidar disso. O gasto tem que ser bem feito, né? Por exemplo, Lajeado tem uma estrutura de saúde em que a prefeitura gasta com o hospital local, gasta com uma UPA e gasta com esse instituto continental. E há nítido sobreposição de tarefas, não há nenhum planejamento nessa área e se gasta rios de dinheiro em saúde. E até é inglório isso, quando a gente vai denunciar esse tipo de coisa ou criticar, uma boa parte da população reclama, o observatório é contra a saúde, né, quando é exatamente o contrário. Teriam outras coisas, né? Nós temos caso de lixo assim, absurdo em Lajeado, mas enfim, é só para contar. Infelizmente, nenhuma dessas práticas teve ainda um resultado muito bom, mas acredito que a gente está no caminho certo e hoje foi, só para finalizar mesmo, foi fantástico porque como é importante ver o que os outros estão fazendo. Eu tenho um bloquinho ali que eu enchi de coisas que a gente pode fazer, né? Eu estou até com medo que não tem nem perna para fazer tanta coisa, mas pelo menos algumas coisas que a gente vinha fazendo, deu para ver que a gente vinha fazendo de uma forma talvez não a mais eficiente. Então, é assim, muito positivo e eu acho que talvez o melhor desse encontro é essa troca de experiência. Muito obrigado.